Estamos aqui novamente para falar sobre reequilíbrio, né? Reequilíbrio econômico-financeiro. Um dos passos que nós temos que dar na hora de trabalhar o reequilíbrio econômico-financeiro, encontrar o risco, o tal do risco que já está no BDI, que a empresa apresentou e que está contratado no BDI da empresa. É o item 3, que está em amarelo, eu salientei. O risco é a previsão que a empresa faz de ter alguns prejuízos por aumento de preço excessivo, coisa assim. Então, ali já tem um dinheiro que a empresa previu. Então, no reequilíbrio, esse item tem que ser contado. É por isso que nós inserimos o tal do risco no reequilíbrio. Este risco, que tem em média 1,12%, ele vai ser inserido lá na nossa planilha em 1,12 divididos por 100, que é igual ao índice 0,0112. Isto é o tal do risco que tem que entrar na planilha de cálculo, certo? Então, toda vez que vocês forem fazer uma análise, tem que olhar a tabela de risco da empresa para ver se ela anexou certo esse valor, ou se era esse, ou se era no máximo este, ok? Obrigado. Logo teremos o segundo passo. É saber as datas de início do contrato e a data que ele está pedindo o reequilíbrio. Começa com a inserção de dados na célula azul. Isso já é uma praxe aí das planilhazinhas que a gente tem feito, né? Então, a célula azul ela está destravada sem senha e ali vocês podem escrever. Então, começamos pela obra, depois a empresa. Então, na obra tem o nome da obra, tem o código. Aí vem 9 observações que são como você deve preencher a tabelinha de reequilíbrio. E neste segundo passo, nós precisamos preencher as datas. Então, estas duas datas aqui que nós temos que preencher. Esta data aqui, março, poderá ser março de 20, que é o início da pandemia, março de 20. E se a obra teve todo esse percurso, ela poderá ser, então, março de 22, que é o último SINAP que nós temos editado. Então, é assim que a gente faz. Data do contrato, data do pedido de reequilíbrio. Ah, mas o contrato é de 2018. Então, começa o reequilíbrio na pandemia, março de 20. Ah, mas o contrato é de fevereiro de 21. Então, vamos lá. Fevereiro de 21. Hein? Aí ele não pediu em março, ele quer em janeiro. Janeiro de 22. Ok. Este é o segundo passo, ou seja, você deve preencher num segundo momento, depois de descobrir o risco, você deve preencher as datas. E também o risco do BDI, que você já viu lá no primeiro passo, ok? Preenchida essa etapa aqui, nós vamos para o terceiro passo. Nós vamos olhar no contrato qual o índice de atualização, o índice de reajuste do contrato. Está lá escrito no contrato o índice de reajuste. Se for INCC, você não precisa fazer nada, só a escolha dos meses já está ali o INCC. Agora, se não for qualquer outro, IPCA, por exemplo, você terá que descobrir nos meses que você inseriu ali qual o valor do IPCA para que ele calcule, então, o índice inflacionário, certo? Então, vamos ver a nossa planilhazinha. Aqui estamos falando do INCC. Vocês devem ter verificado que quando inseriram a data, mudou o INCC. Inseriu a data, mudou o INCC. E, consequentemente, inseriu o risco,
ele calculou o tal do índice de NCC previsibilidade com risco do BDI, 1,1265, certo? Esta é a previsibilidade, ou seja, só se paga aquilo que passar desse valor. Tranquilo? É um índice. Só se paga aquilo que passar disso, verificando pelo SINAP. Então, este é um passo decisivo aí na escolha do valor. Então, se ele não for INCC, anote somente se não for INCC, com uma flechinha aqui, ó. Aqui você vai botar o nome, IPCA, e vai pesquisar no IPCA quais os valores. Digamos que fosse 800 e 900, na data proposta de reequilíbrio e na data do contrato. Consequentemente, já aconteceu aqui o cálculo da previsibilidade com o risco incluído. Neste caso aqui, ficou mais alto ainda do que ali. Ok? Então, este passo se encerra aqui. Se não for IPCA e for INCC, esta casa deve ser deletada, ela deve ficar sem letra nem número nesta casa aqui, ok? Pode até ficar com valores aqui, mas sem número nem letra nesta célula aqui. Cumprido este passo, nós vamos passar a inserir no próximo passo as índice, código de SINAP, valor do contrato. Feito isso, está pronto o reequilíbrio, tá, pessoal? Então, verifiquem o que nós vamos fazer, então, no próximo passo. Começamos, então, o último passo para prever o preço do reequilíbrio, o preço que vai ser aditivo de reequilíbrio. Então, nossa planilhazinha, vamos verificar. No orçamento, tem um item que corresponde ao que a empresa quer pedir como reequilíbrio. E lá no orçamento vai estar citado qual é esse pedido. Bom, você vai verificar esse item e vai lançar aqui o item correspondente ao item lá no orçamento, né? Aqui também tem o código do insumo material. É o código do insumo no SINAP. Código do insumo no SINAP. Aparecerá nessa célula aqui, que vocês não conseguirão escrever, o elemento correspondente a esse código. O insumo material correspondente a esse código. No contrato, vocês têm um saldo a executar deste item. Então, aqui vai o saldo a executar. Se o contrato é novo, é todo o valor. Se o contrato está em andamento, vocês terão que verificar o valor do insumo material que está para ser concluído, ser executado. Então, aqui vai esse preço do contrato, que é um saldo a executar. Passamos, então, para o que acontece depois de inserir esses valores. Ele calcula, busca no SINAP, faz todo o trabalho que vocês estão fazendo na tabela grande, ele faz todo o trabalho com essas três informações. Calcula o índice de equilíbrio, encontra o preço a colocar como aditivo a ser pago como reequilíbrio. E este é o preço do aditivo, calculado já no reequilíbrio por SINAP. Então, eu acredito que vocês vão gostar dessa tabela. Ela está bastante simples nesse sentido, né? Preenchemos 3 itens e ele busca todo o restante. Vou demonstrar
como ele faz isso. Bem rapidinho. Eu vou repetir esse código aqui, por exemplo, né? Então, eu vou até o item é 343.3.4.3. O código é 7694. Ele já buscou o tubo galvanizado, não precisei escrever. Ele já buscou com base. Eu só vou escrever o quê? Esse preço aqui que falta executar. Eu posso até botar um Ctrl+C, Ctrl+V e pronto. Ele já calculou e somou nesse valor aqui. Então, esta é a última etapa do nosso reequilíbrio econômico financeiro por SINAP. Nós teremos mais um passo, que é a mesma planilha, só que agora com valor de mercado, com preço de mercado, certo? Então, este será o próximo passo da nossa gravação, o preço com base no mercado. Último passo para reequilíbrio. Aqueles itens que não tem no SINAP, não tem como buscar, não tem nem família semelhante que a gente possa utilizar como código. Elevador, plataforma elevatória, alguns itens desse tipo que tenha lá no orçamento. Então, estes nós vamos trabalhar como mercado. Observem que a primeira parte da planilha, como o orçamento é o mesmo, a primeira parte da planilha ela já está preenchida. As datas estão preenchidas, os valores aqui já vieram, já foram buscados. Então, só nos falta preencher a parte que corresponde a mercado, começando pelo número do item no orçamento, agora não é mais insumo SINAP, sim mercado. O código vai se transformar em nome do fornecedor. Neste caso aqui, é um elevador, ThyssenKrupp, uma outra Eleve, que é a plataforma elevatória. A diferença aqui é que nós não temos o insumo cadastrado por esse indivíduo aqui, então nós temos que escrever também qual é o insumo material que nós estamos questionando. Mas esta coluna é conhecida, é o saldo que está lá no contrato a executar. A coluna nova que aparece aqui, no caso mercado, é o preço da proposta atual de mercado. Este preço deve ser cotado em 3 empresas, para cá deve vir o preço mediano, já descontado do desconto da licitação. Então, lá, o construtor ganhou a licitação com 3% de desconto. Quando você inserir o preço de mercado, deverá dar ainda 3% de desconto nesse preço de mercado e inseri-lo ali. E fique com você os outros dados da pesquisa, outras empresas para estabelecer essa mediana. Feito isso, está calculado o preço do aditivo. Ainda tem aqui um campo para você escrever alguma observação. Então, observem que, conforme o tipo de valor que a gente insere, né, ele muda. Então, por exemplo, aqui poderia ser 97 mil, digamos. 97 mil. É muito pouco, né? Pois era 95. Acontece, então, que no cálculo ele vai ficar zero, ou seja, não tem dinheiro a receber, ele vai ter quando for do reajuste, mas não é reajuste, é equilíbrio. Então, no reequilíbrio, ele não tem dinheiro a receber. E aí tu pode anotar aqui, não tem direito a reequilíbrio, ok? Era isto. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que a gente tenha conseguido melhorar um pouco o desempenho das planilhas para facilitar a vida de todos. Muito obrigado.